Fala pessoal, beleza? Começando o ano agora de 2020, esse primeiro vídeo com a pele um pouco mais bronzeada por causa das férias, um pouco menos de cabelo, por causa da vida, né? E nesse primeiro vídeo aqui do ano, um assunto que eu quero conversar com vocês é criatividade. Já faz alguns anos que um amigo me mandou uma história que já gira algum tempo na internet e ela fala um pouquinho sobre criatividade e eu quero resumir ela aqui para vocês para a gente entrar num assunto um pouco diferente. A criatividade como sendo uma escolha nossa na hora de executar tarefas ou executar algumas ações que envolvem a nossa vida. E a história, na verdade, ela é apresentada como um amigo que foi convidado por um professor para ser um árbitro numa questão ali da prova. Esse professor tinha colocado uma questão numa prova de física, pedindo no enunciado para que o aluno demonstrasse, com a ajuda de um barômetro, a altura de um edifício. E a resposta que o aluno colocou foi a seguinte: você pode amarrar uma corda no barômetro, subir até o topo do edifício e abaixar o barômetro até a calçada. Depois você mede o tamanho da corda e assim você tem a altura do edifício com a ajuda de um barômetro. É claro que essa resposta ela é suficiente ali para o enunciado. E o aluno não ficou contente quando ele teve a nota 0 dada pelo professor. E o professor acha que a nota era o correto. Então ele convidou esse amigo para ser um árbitro nessa questão. E de fato, a resposta que o aluno deu respondia o enunciado. Mas tirando nota máxima, ele seria aprovado num curso de física. E a resposta dele não demonstrava esse tipo de conhecimento. Então os três entraram num acordo. E eles combinaram de que o aluno teria 6 minutos para responder novamente essa questão. E esse então juiz imparcial ficaria junto com o aluno nesse período desses 6 minutos para responder a questão e depois entraria num consenso com o professor para ver qual nota ele realmente deveria tirar. E já tinha se passado uns 5 minutos que esse aluno estava olhando para o teto ali na hora de responder a questão e esse juiz imparcial chegou e falou: olha, é o seguinte, se você realmente não sabe e puder já adiantar, eu tenho um compromisso e ficar aqui perdendo tempo não vai me ajudar. E ele ficou surpreso com a resposta que o aluno deu para ele, que na verdade ele tinha muitas opções de resposta para responder naquela questão, mas ele estava talvez escolhendo a que fosse mais adequada. E por fim a resposta que o aluno colocou foi a seguinte: você sobe até o topo do edifício, vai até a ponta dele e solta o barômetro, calculando o tempo T da queda até o toque dele no solo. E aí você empregando essa fórmula aqui, você calcula e consegue medir a altura do edifício. Então, com essa resposta, o juiz imparcial concordou em dar nota máxima para o aluno, perguntou para o professor se era isso, e o professor, apesar de não ficar muito contente com a resposta, aceitou, né? E quando esse juiz imparcial estava saindo, ele se lembrou que o aluno falou que tinha um monte de resposta possível para poder responder essa questão, e ele ficou curioso. E quando ele foi conversar com o aluno falou o seguinte: bom, tem muitas formas de você encontrar a altura do edifício com um barômetro, né? Uma delas seria num dia ensolarado, você colocar o edifício do lado do barômetro e você medir as duas sombras projetadas no solo, com uma regra de 3 você calcula a altura do edifício. Outra forma seria você subindo as escadas do prédio e fazendo marcações na parede na altura do barômetro, e dessa maneira você teria a altura do prédio em unidades barométricas. E dessa maneira ele deu inúmeras respostas possíveis para esse juiz imparcial, dizendo ainda que se não fosse necessário demonstrar conhecimento em física, aí as escolhas seriam infinitas. Uma dessas formas seria bater gentilmente a porta do síndico do edifício e dizer para ele que se ele pudesse te falar a altura do edifício, você poderia dar esse barômetro de presente para ele. É claro que nessa altura do campeonato o juiz imparcial perguntou para o aluno se, baseado num conhecimento em física, com a ajuda de um barômetro, se ele não sabia qual que era a resposta esperada pelo professor naquela questão da prova. E esse aluno disse que sabia qual era a resposta esperada pelo professor para aquela questão da prova, mas que ele já estava cansado de, mediante algumas informações ali mecânicas que são dispostas para nós, as pessoas cobrarem respostas prontas para aquilo que a gente pode talvez imaginar outras possibilidades. E o que me faz levar a pensar em criatividade com essa história é que geralmente pessoas criativas ou situações em que nós necessitamos ser criativos é porque nós precisamos ter um enfrentamento àquele que é o pensamento convencional. É uma junção de tentar resolver um problema buscando uma solução que não aquela que é a convencional ou aquela que todas esperam, ou até mesmo a gente desafiar o status quo. E eu cito isso para poder indicar para vocês 2 livros, um chamado Por Quê?, de um cara chamado Simon Sinek. Nesse livro ele aborda sobre como grandes líderes e empresas inspiram pessoas à ação.
E normalmente é o desafiar de um status quo, assim como pensar diferente da Apple, leva você a se sentir engajado numa ideia que é proposta baseada em criatividade. É você desafiar o convencional daquilo que as pessoas esperam. Um outro livro que cita sobre isso é o Originais, do Adam Grant. Ele fala sobre como pessoas inconformadas, os inconformistas, eles são capazes de mudar o mundo por conta das formas que eles buscam encontrar respostas para aqueles problemas cotidianos e naturais da nossa vida. E o Adam Grant, inclusive, chega a citar que, baseado em estudos psicológicos, um dos maiores problemas sobre originalidade e sobre a criatividade humana hoje não é ter ideias, é filtrar ideias. Essa capacidade de separar o joio do trigo, ela na verdade também é proposta como um exercício. Naturalmente, ideias inovadoras ou criativas, elas também são frutos e elas possuem grande incerteza, porque nós temos a possibilidade de encontrar um caminho diferente daquilo que já é o convencional, mas ao mesmo tempo sem pisar solidamente e saber que aquilo realmente vai dar certo. Mas até mesmo essa capacidade de conseguir perceber ideias que têm uma probabilidade maior em dar certo, ela é fruto de um exercício de criatividade. Então a ideia desse vídeo é trazer um pouco a você esse tipo de raciocínio e incentivar para que você aprimore a sua criatividade, aprendendo a filtrar mais suas ideias. Mas acima de tudo, não descartando uma ideia logo de cara, porque talvez você possa julgar que as pessoas não vão gostar ou que aquilo não responde exatamente aquilo que as pessoas estão esperando. Talvez algum desses novos caminhos que você encontre para chegar à resolução de alguns problemas seja a ideia mais primorosa que a gente precisa para o momento. E saiba que você não está sozinho nessa. Diariamente as pessoas têm ideias boas, ideias que podem dar certo e às vezes a gente joga fora porque a gente tem medo de tentar, ou às vezes essa ideia ela é uma semente para uma nova ideia que, quando colocada em prática e talvez você encontrar algumas dificuldades, você pode aprimorar e criar algo novo. Não jogue fora suas ideias, tenha um caderninho de anotações ou anote em celular, bloco de notas, qualquer coisa, mas anote suas ideias. Você vai perceber que só o fato de você anotar essas ideias, muitas delas vão ficar pairando na sua mente e você vai conseguir colocar planos ou atingir seus objetivos de forma criativa em muito menos tempo. Então é isso, esse é o primeiro vídeo para a gente falar um pouquinho sobre como vai ser esse ano. Eu acredito que é um tema que eu vou falar muito aqui, justamente porque é um tema que também eu me questiono normalmente quando eu tô lendo ou quando eu tô vendo vídeos ou buscando informações. E justamente porque é um assunto que não tem uma resposta pronta, é um assunto que eu acabo discutindo muito com os amigos e eu quero discutir isso com você também. Então eu te convido, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que a gente possa compartilhar mais sobre assuntos como esse e me procura lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo os links das minhas redes sociais e eu espero te encontrar por lá, beleza? Valeu!